sou Beatriz, estou aqui com a Jacinta e hoje eu vou entrevistar ela. Oi, Jacinta, tudo bem? Por favor, se apresente pra gente. Sou Jacinta Maria de Lima Paiva, tenho 59 anos, trabalho na pedagogia há mais ou menos 8 anos e atualmente trabalho no colégio particular no Perialto. Método apostilado, que trabalha também com o método da M. Pickler e montessoriano. Atuo atualmente no berçário com crianças de 2 meses a 2 anos. Gosto muito do que faço. E como é, na sua visão, trabalhar numa escola, num colégio particular? Para mim é gratificante, eu gosto do que faço. Pedagogia é algo que você tem que fazer por amor. É algo gratificante, você aprende com as crianças, você aprende com eles e eles ensinam para você. Cada dia é uma descoberta nova, é um aprendizado novo. Para mim é gratificante. E o que você mudaria? O que você melhoraria? Eu acho que a visão do professor, ela tem que ser uma visão reflexiva. Cada dia a gente vai aprendendo e a gente vai se modificando, vai aprendendo e vai remodelando, né? A gente sabe que a gente depende muito da gestão de cada escola. E aí a gente tem uma rotina, né, que a gente tem que seguir. Mas assim, o amor e carinho que você tem que dar para as crianças é algo que você vai renovando. Quanto mais você conhece as crianças, mais você vai mudando o jeito de cuidar delas. Certo. Qual a importância do brincar para você e o que você acha que ajuda no desenvolvimento da criança? Olha, o universo infantil é algo maravilhoso. E hoje, dentro da pedagogia, a gente trabalha a liberdade com as crianças. Então, a fantasia, a imaginação, o próprio descobrir da criança, né, dela mesmo, entre o espaço, entre os amigos, né, entre os brinquedos, entre as vivências, vai ensinando para nós que quanto mais liberdade as crianças tiverem, mais eles aprendem. Muito legal. Qual a sua relação com a família? Quais são os maiores problemas com eles e qual que seria a forma que você melhoraria esses problemas? Olha, a nossa relação maior é com as crianças. Os pais a gente trata bem, tem uma educação com eles, né? Uma educação em tratar bem e acolher, né? Existem algumas famílias que têm problemas, mas isso não é problema nosso. Então, o nosso problema é a criança, o nosso trabalhar é com a criança. E assim, a gente entende que às vezes o familiar entra dentro da sala, né? Porque às vezes a criança tem problemas, a família tem problema financeiro, tem problemas afetivos, tem problemas de relacionamentos, mas isso não pode afetar o nosso relacionamento com a criança. Nosso trabalho é com a criança. A relação de família e escola, isso é entre gestores. Sim, verdade. E qual que é a importância da família na escola? Quais são os pontos positivos que isso atrai? E qual a consequência que a família ausente atrai na vida da criança? Então, como professora, e no decorrer do ano, você aprende a conhecer cada criança. Então, você conhecendo a história da criança, você conhece a história da família. Você sabe a família que é problemática, a criança que não tem afetividade, o pai e a mãe que não é presente, né? Às vezes a dificuldade entre pai e mãe, como família, é difícil, mas isso nós temos que sanar a necessidade da criança. Se for necessidade de alimentação, a gente sana, de cuidados a gente sana, e se for de afetivação, a gente também, enquanto estiver dentro da sala de aula, a gente dá amor e carinho. E em relação à família, a gente tenta não participar, porque isso não é problema nosso, isso cada um tem que saber dos seus problemas. Isso acarreta para a criança uma dificuldade muito grande de relacionamento, e dentro da sala de aula, nós, professores, temos que tentar sanar essa dificuldade. E, enfim, durante o ano inteiro a gente vai conhecendo a criança, vai trabalhando com ela e vai sanando essas necessidades dela. No final, a gente vê que fez um bom trabalho. Claro que algumas, nem todas, vão ser uma criança que é sempre alegre,
né? Que quando a família chega é uma criança que demonstra felicidade. A gente sabe disso, que é muito difícil. Mas enfim, a gente tenta trabalhar com a criança e sanar as dificuldades dela. Certo. Qual é o papel do profissional da educação infantil? Quais são os obstáculos que eles enfrentam e o que poderia ajudar? Bom, os obstáculos são muitos, né? Até porque nós seguimos uma gestão que determina aquilo que nós devemos fazer dentro da escola. Como professor, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Mas em relação às outras coisas, é bem complicado da gente falar, olha, isso a gente consegue, aquilo a gente não consegue. O importante é a gente conseguir com a criança. O restante a gente passa para a coordenação, para a gestão, e aí, enfim, a gente tenta sanar aquilo que a gente pode. O que a gente não pode, a gente não tem como ajudar. Sim. Porque é importante ter uma formação na educação infantil. Bom, para mim foi muito importante. Eu fui babá há mais de 20 anos, então eu sempre gostei de criança, eu sempre trabalhei com bebês, eu sempre tive um amor muito grande pelos pequenos. Então, para mim, a pedagogia ela veio somar aquilo que eu já sabia. Claro que a teoria ela é muito importante para o professor. Sem a teoria, você não entende as leis, as normas, né? Dentro das creches, nós trabalhamos com os currículos da cidade, com outros currículos também. Então, a gente tem que trabalhar dentro da lei. E é importante que o professor, a cada dia, está se renovando, buscando conhecer novas leis, buscando conhecer novas táticas, para que as nossas práticas com os bebês vão se renovando dia a dia. Sim. Com a pandemia, o que afetou nas escolas, com os alunos, como foi a volta da pandemia para você, pós-pandemia? Então, o Covid ele veio mostrar para nós aquilo que estava encoberto, né? Muitas famílias não se davam bem, muitas famílias não tinham uma vida, como eu posso explicar? Uma vida familiar forte. E isso, a pandemia veio deixar claro que não existe família perfeita. E a gente viu que dentro da escola me afetou também, porque eu tive Covid, então foi bem difícil trabalhar fora, né? Em casa, porque eu tive que aprender a gravar aulas, e em casa também eu tinha criança, então eu tinha que dar aula e ter aulas com as crianças de casa. Então foi um aprendizado muito grande. As barreiras a gente foi quebrando a cada dia, uma por uma, né? O medo, o nervoso, o receio de não fazer certo, e o receio também da creche fechar, porque muitas crianças, né, sofreram com a pandemia, as famílias sofreram com a pandemia, muitas famílias foram desfeitas e as crianças afetadas. Mas na pós-pandemia a gente voltou com carinho, com muita afetividade, com acolhimento, com adaptação, e aos poucos as crianças foram voltando para a escola. Ainda existe alguns ausentes, mas aos poucos eles estão retornando. A vida está voltando ao normal. Claro que a pandemia não acabou, ela ainda continua aí. Nós que temos que tomar muitos cuidados. Sim. Na sua opinião, a tecnologia agrega em algo? Qual a importância da tecnologia na educação infantil? A tecnologia chegou para nos trazer conhecimento, para nos trazer novidade, para nos renovar como professor, como uma nova teoria, um novo método de trabalho. E hoje, dentro das creches, dentro das escolas, não tem como não ter a tecnologia, né? Tudo é feito pela tecnologia, tudo nós usamos a tecnologia. E é importante para o professor, porque dentro da tecnologia tem todo tipo de conhecimento. Nós procuramos o melhor naquilo que dá para adaptar no nosso trabalho e a gente usa. Sem ela, é impossível hoje de se trabalhar. Você acha práticas para bebês com até 1 ano fácil?
Olha, não é fácil não. Porque os bebês, eles aprendem pelo ver, pelo ouvir e pelo repetir, né? O estar fazendo repetidas vezes é que ensina os bebês de até 1 ano e meio a aprender. Mas a gente encontra sim atividades e a gente faz de um modo novo, né, adaptando para a idade deles, e a gente consegue sim. Eles são muito inteligentes, são capazes, são crianças que estão a cada dia em transformação. Isso é um modo de olhar para eles e ver que eles têm capacidade de aprender. E eles são bem inteligentes. Qual a importância das brincadeiras? Eu já fui criança. O brincar, ele é importante, né? O imaginar é importante. O experimentar é importante. O explorar é importante. Sem isso, a criança não aprende. É uma criança estática, uma criança parada, uma criança que tem dificuldade. Se a gente não incentiva, se a gente não dá oportunidade para essas crianças, elas não vão aprender. O brincar livremente é muito importante para o desenvolvimento corporal, cognitivo e para o imaginário deles, né? Você observar uma criança brincando, você vai ver que ali ela está imaginando, ela está supondo, ela está explorando, ela está fazendo do jeito dela, né? E isso é muito importante para eles. Muito legal. Como é trabalhar com crianças do 1º até o 2º ano de vida? Quais são as suas maiores dificuldades? Não, eu não tive dificuldade nenhuma, porque eu fui babá há 20 anos, desde criança eu gostava de bebês. Então eu venho de uma família grande, eu tenho 8 irmãos. Então em casa a gente sempre tinha irmãos para brincar, criança para se envolver. Na rua também, na escola também. E isso eu levei para minha vida. Então eu tenho 3 filhos, tenho 4 netos e para mim é gratificante ver que você conhecer a criança desde o ventre é muito importante. E assim, conhecer a história da criança é você aprender a amar essa criança de um jeito diferente. Cada uma tem sua característica, cada uma tem o seu jeito. E eu, como professora, eu tenho que respeitar a individualidade de cada um, o jeito de cada um e saber tratar cada uma na sua especificidade. Sim. E as crianças do 2º ao 3º ano de idade, quais são os obstáculos e quais são os objetivos? Tem alguma diferença entre 2º ano e 3º ano de idade? Sim, tem sim. Tem uma grande diferença. Quanto maior a criança, mais deve-se ter um objetivo maior com essa criança, né? O desenvolvimento é mais fácil, porque as vivências são mais fáceis de fazer e, ao mesmo tempo, você deixar essa criança quanto mais livre, mais propor a ela objetivos que levem ela à curiosidade, desenvolve mais ela. Claro que existe sempre um que fica para trás, claro, mas o objetivo do professor é atingir tanto aquele que está lá na frente como aquele que fica atrás. Um professor observador, um professor que anota tudo, um professor que busca, que estuda, que adquire um conhecimento, né? Em relação às faixas etárias e idade das crianças. Quanto mais ela conhecer as crianças, mais ela vai saber desenvolvê-las nas suas práticas. Para você, qual que é a importância dos assistentes, estagiários, auxiliares? Você acha que esse papel é bem feito nas escolas? Olha, eu acho que um estagiário e um estudante, ele está aqui para aprender, né? Assim como um dia eu fui, né, estagiária, eu fiquei dentro da sala como assistente. Todo mundo tem a oportunidade de aprender, olhando, praticando, buscando conhecer as crianças, todas as faixas etárias de idade. Então, ela vai descobrir que cada turma tem um modo diferente de agir e de ser. Eu acho que sem eles, o professor também não consegue fazer um trabalho excelente. É necessário estagiário, é necessário assistente, é necessário aquele que está dentro da sala de aula com você para te ajudar.
É uma troca de conhecimento. Claro, né? Que eu já sou formada e ela está no caminho. Mas nada que impeça ela de aprender comigo e eu com ela. E quando o estagiário sai, você acha que eles já saem levando algo importante, sabendo algo importante? Se o objetivo dele dentro da escola for aprender, ele vai sair um professor pronto para se formar e atuar na área. Sim, entendi. O que você acha da gestão você acha que vocês têm um apoio, tem decisões vistas bem das crianças? Olha, já passei por algumas gestoras, já passei por algumas coordenadoras e eu continuo aqui. Eu acho que, no momento, a nossa diretora ela é excelente, é uma pessoa muito humana, chama atenção quando pode, quando precisa, quando necessita, mas também ela é amiga quando precisa. A coordenadora também, cada um tem que fazer o seu papel, eu também tenho que fazer o meu papel e cada um se respeitando, a gente faz um bom trabalho. Qual a dica que você dá para os próximos futuros profissionais? Não olhem os boletos e nem o que vocês vão ganhar. Olhem o conhecimento que vocês vão adquirir, a bagagem que vocês vão trazer e tudo aquilo que vocês vão proporcionar para as crianças e elas vão proporcionar para vocês. Ser professor é algo gratificante, né? Porque é uma profissão que não se tem muito valor, mas aquele que se dá o valor, ele carrega histórias dentro dele, né? Várias histórias lindas de alunos. É gratificante para o professor ser reconhecido na rua, é gratificante o professor passar anos e anos encontrar o aluno e dizer, olha, minha pro, e levar um abraço e dizer, olha, ela foi minha professora em tal série. Isso é muito importante e é gratificante. Claro que ganhar dinheiro é importante, né? Mas olhar para a profissão com um olhar cuidadoso, carinho e saber que você é um transferidor de conhecimento, isso é valioso demais para o professor. O que eu espero dos novos professores é que eles sejam zelosos, cuidadosos e, acima de tudo, humanos com as crianças. Estamos numa geração aí muito difícil, crianças que vêm com uma bagagem muito complicada e esse professor, ele tem que ter muita paciência, muito carinho, muito amor, ter muitas táticas para lidar com essas crianças para que cheguem ao final do ano e essas crianças tenham aprendido alguma coisa. Claro, né, que a gente nunca vai atingir 100%, mas o importante é que esse professor saiba que ao final do ano ele vai agradecer porque ele terminou e fez um bom trabalho. Muito obrigada, Jajá.